Obrigada, presidente. Cumprimento o professor Pavinato, agradeço sua participação nesta comissão. É uma alegria, né, poder ver respeitosamente um ex-aluno, né, fazendo uma apresentação tão técnica, tão cuidadosa, do seu ponto de vista do direito, e tão transparente com relação às suas percepções, né? Eu vejo que o professor Tiago, mesmo quando eu não concordo com ele é a prova, né, de que eu lutar para que as pessoas possam pensar livremente é algo que vale a pena. É um São Franciscano de mente livre. Então, nesse ponto, eu fico assim, muito feliz, muito orgulhosa em poder testemunhar a sua apresentação. Professor, o senhor trouxe uma perspectiva intrigante sobre a questão americana, porque, fazendo um levantamento sobre textos, né, com a designação fake news, nós encontramos muitos artigos acadêmicos tratando do escândalo do Cambridge Analytica e meio que atribuindo a prática de fake news ao Donald Trump e à equipe que trabalhou para elegê-lo. O senhor traz uma perspectiva interessante, né? O senhor diz o seguinte: quem criou a terminologia fake news foi o Donald Trump. Por que eu estou chamando essa tua abordagem, né? Estou chamando atenção para ela? Porque é como se fosse um bumerangue. Ele criou a ideia, criou a terminologia, e essa terminologia, em certa medida, o atingiu e o atinge até hoje, né? O senhor acha que existe um risco da esquerda, que hoje aplaude essas investigações, essas suspensões de perfis, tudo que está acontecendo com essa direita que galgou o poder, que é uma direita que não me representa, e eu sei que não te representa também, o senhor acha que corre o risco da esquerda, num futuro muito próximo, se arrepender desse comportamento? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2 tem a ver com os professores que o senhor citou, que também foram meus professores, professor Chaves, professora Tereza. Professor Chaves, infelizmente, já falecido, faz muita falta, uma visão única. Professora Tereza, querida por todas as turmas, por ser uma mulher de mente livre, né, de forma de viver livre, e que também nunca repreendeu ninguém nas suas escolhas, né, acadêmicas ou mesmo de vida. A professora Tereza, quando fazia a análise do dano estético, ela sempre nos ensinava que o dano estético, ele tem uma subjetividade, né? A cicatriz causada no rosto de um homem, me lembro até da brincadeira, né? Scarface, pode gerar até um ganho de charme nesse homem. Na face de uma moça jovem que ainda não se casou, peço desculpas, pode parecer preconceituoso, mas isso está nos nossos manuais. Então, a tese é de 70, né, professor? Uma leitura subjetiva do dano estético na sua história. E já o professor Chaves sempre chamou a atenção da gente, sobretudo ao analisar os crimes contra a honra, para o perigo de nós protegermos. Ele não utilizava essa palavra, mas eu utilizo, melindres, né? Eu tenho sentido muito nesse debate em torno da fake news que nós estamos utilizando ferramentas poderosíssimas de intervenção estatal para tutelar melindres, né? Se alguém fizer um meme ou uma charge me identificando com o desenho do Capitão Caverna, por causa do meu cabelo hoje, excepcionalmente eu estou penteado. Mas se alguém fizer uma charge, eu posso achar que a pessoa foi grosseira, que a pessoa foi desrespeitosa, mas eu não posso dizer que é uma fake news, né? Então, nós estamos utilizando instrumentos poderosíssimos, muitas vezes não utilizados contra quadrilhas de desvios de dinheiro, contra quadrilhas de tráfico de droga, para perseguir quem faz meme, quem coloca hashtag. Eu não estou tratando dos conteúdos, mas me parece uma desproporcionalidade e um perigo, né? Então, eu queria ouvi-lo sobre as pessoas que se apresentam como vítimas, né? E que, na verdade,
ao que tudo indica, praticam comportamentos idênticos àqueles que essas pessoas querem ver punidos. Então, eu queria ouvi-lo um pouco, porque eu não vou nominar, não quero ser indelicada, mas, assim, são muitos os exemplos de pessoas que são apontadas como vítimas desse movimento inteiro, e são pessoas que praticam, sempre praticaram, não negam, mas dizem que, no seu caso, são perfis falsos do bem, no seu caso, são publicações do bem, são contratações do bem, mas na dos outros, não. Especificamente com relação às fake news para fins de eleição, o senhor esclareceu bastante, né, ao responder ao deputado Paulo, mas eu ainda quero insistir. A própria ex-ministra Marina Silva, ela se apresenta em palestras como a maior vítima de fake news. E ela foi vítima do PT. E hoje o PT, perante o TSE, quer caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, alegando ser vítima de fake news. Isso é um superdimensionamento do que está acontecendo na CPMI, né, onde pessoas que fazem e acontecem, nesse sentido, se apresentam como grandes vítimas. O partido que mais usou de mentiras para aniquilar uma adversária muito mais fraca, sob o ponto de vista da capacidade econômica, hoje quer caçar uma chapa se dizendo vítima de fake news. Eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. E numa perspectiva bastante técnica, né, jurídica, eu sei que a sua área é mais civil, a minha é mais penal, mas eu gostaria de entender como diferenciar uma charge de um meme. Porque, assim, as charges, em regra, elas têm uma proteção dos formadores de opinião. Todo mundo protege a charge, por mais agressiva que ela seja. Já o meme, não. O meme tem sido objeto de CPMI, de inquéritos, de ações, tem dado causa até a prisões. Então, sob o ponto de vista técnico-jurídico, como diferenciar uma charge de um meme? Obrigada, reiterando os meus cumprimentos. Obrigado, Vossa Excelência, professora Janaína Pascoal. Respondendo em ordem, sim, haverá um arrependimento da esquerda. Assim como o MBL se arrependeu de ter aplaudido Deltan Dallagnol. Porque foi através de uma técnica criminosa, desumana, antiética, desenvolvida pelo Ministério Público do Paraná, que 2 prisões foram cometidas há 2 semanas atrás, de 2 pessoas acusadas por um perfil anônimo no Twitter, que é, inclusive, investigado no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Então, as prisões, elas foram banalizadas, elas passaram a ser usadas como torturas elucidativas. Muita gente aplaudiu, porque era a Lava Jato está pegando poderosa, mas ninguém notou que aquele procedimento, se era eficaz para pegar uma figura de grande porte da nação, ela é muito mais eficaz para pegar um cidadão comum. Então, é claro que vai haver um arrependimento de quem defende a banalização da penalização de notícias falsas. Porque, como dizia, volta ao José Serra, a prática comum na política é você bater a carteira e sair gritando, pega ladrão. Então, isso, com certeza absoluta, gera um arrependimento. Mas quando ela está sendo aplicada contra os nossos inimigos, va bene. Quando ela é contra nós, nós passamos a nos preocupar. Contra os melindres que a professora fala, de fato, nós temos que nos atentar para a questão da gravidade daquilo que é veiculado. Não é? Uma denúncia, uma notícia sobre um crime, uma denúncia sobre, olha, aquele sujeito em certa idade cometia pedofilia, ou ele roubava, quando criança, o cesto da coleta da igreja. São coisas que levantam pontos, de fato, negativos no caráter
e na alianeza da condução da vida pessoal de cada um. Tanto que nós não podemos banalizar. A banalização é uma forma de uso abusivo das normas jurídicas. Não é uma charge minha com um nariz enorme, ou de quem quer que seja, ou mesmo a questão, vamos voltar, a deputada Joyce Hasselmann, e a questão da Peppa Pig, que foi difundida descaradamente pelo bolsonarismo, inclusive pelo deputado estadual Douglas Garcia, através de funcionários em seu gabinete, do deputado Gil Diniz. Isso não gera um dano eleitoral a ela, isso gera um dano moral. Então nós temos que ver a gravidade, a potencialidade do dano. Então, toda vez que nós vamos lidar, seja com uma notícia falsa, uma charge e um meme, nós temos que analisar o potencial danoso. Se a mensagem ela causa um dano que traz descrédito e que pode colocar em risco a sua eleição, ele roubava a cesta da coleta, ele soube-se que ele praticou pedofilia, soube-se que ele trai a mulher com a cunhada, coisas assim que chocam a população a ponto de ela, de fato, sofrer um dano eleitoral. Aí eu posso falar em notícia falsa no âmbito do direito eleitoral, no âmbito dos abusos que permitem a cassação e a perda do mandato. De outro modo, se não há gravidade, aquele que acusa o outro de notícia falsa, ele deve ser visto pela legislação como um litigante de má-fé. E por que não, agora com a nova legislação, como um praticante de denunciação caluniosa? Porque se eu pego um meio produzido por um político e esse meio não tem potencialidade de gerar o dano que a pessoa alega que gerou, que o meu nariz é uma coisa da vida. Não importa se o meu nariz está desenhado como numa caricatura, exageradamente. Todo mundo sabe que meu nariz é grande. Quem tem o cabelo crespo não deve sonhar que o cabelo seja liso. Isso pode ferir internamente, mas não gera um dano na potencialidade daquilo que foi alegado. Olha, fake news, precisa sair da eleição. Então, essas pessoas que são incapazes, primeiro, ela precisa de um advogado para entrar com qualquer demanda. Precisa de alguém com capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória deve ser capaz de fazer o sopesamento da potencialidade danosa. E se a pessoa com capacidade postulatória for incapaz de dizer que isso é grave o suficiente, não é grave o suficiente, me perdoe, essa pessoa não tem condição de ser operador do direito. E se mesmo assim, se apesar da falta de gravidade, da falta de potencialidade, e porque o papel aceita tudo, isso a gente vê muito comumente no Brasil, na justiça do trabalho, a pessoa quando é dispensada do emprego, ela alega coisas até que nunca existiram, mas alega no vai que cola, vai que eu ganho mais esse dinheirinho aí. A pessoa ela pode ser, sim, configurada como um litigante de má-fé e responder por isso. Portanto, para que se evitem melindres, a justiça, especialmente eleitoral, deve estar atenta para a questão da proporcionalidade e gravidade do dano. Se não for grave, isso, quem alega fake news, ou vai responder por denunciação caluniosa, porque fake news, como eu dizia, apesar de não ser um tipo penal, ela tem essência de um ilícito. Ela tem essência de uma conduta reprovada pelo direito. Ou ela vai ter que responder na categoria de litigante de má-fé, porque isso é pura má-fé. Esses melindres, a natureza jurídica do melindre é a má-fé, e a má-fé é algo condenado pelo direito. Por fim, a professora fala dos fake news para fins de eleição, e de fato faz uma lembrança sensacional,
que é a questão da Marina Silva, falando que é a maior vítima de fake news, e o maior produtor de fake news, de fato, foi o Partido dos Trabalhadores. Aliás, é o que eu falei na minha exposição ao deputado Fiorilo. Se o Bolsonaro produziu fake news, o PT sempre produziu através dos blogs. A infelicidade do PT é que a utilidade dos blogs caíram e a utilidade de redes como o Twitter e o WhatsApp subiram, e eles não conseguiram fazer essa transição rapidamente. Porque se soubessem fazer, teriam feito igual, e ouso dizer, de maneira pior, por conta do poder político que estava em suas mãos. Mas, contudo, porém, todavia, nunca é tarde para se aplicar a lei. Se o Partido dos Trabalhadores cometeu fake news contra a Marina Silva no passado, ou qualquer outro concorrente, essas são questões de gestões passadas. Infelizmente, o leite foi derramado e nós só podemos analisar os dados, os fatos que estão ao nosso redor. Ora, como é que vai se falar em cassação da chapa de Dilma Rousseff hoje? Ela já foi empichada, não tem, o leite está derramado. Então, hoje nós só podemos, apesar das críticas ferozes do PT, apesar de um passado também maculado, talvez, por notícias falsas, não é mais o PT quem está no poder. Quem está no poder, quem está no foco é o senhor Jair Bolsonaro, e nunca é tarde demais para aplicar a lei, e a não aplicação da lei no passado não justifica a não aplicação no presente. Nunca é tarde para respeitarmos a lei ou começarmos a respeitá-la. Obrigado.